Olá, gente querida, eu espero que vocês estejam bem e hoje eu quero fazer aqui uma visão panorâmica deste material que vocês estão vendo aí em suas telas. De já eu quero dizer que todos vocês vão receber este PSD editável, então aquilo que talvez eu passar por cima aqui, passar direto, não se preocupe porque vocês vão ter a oportunidade de abrir este mesmo PSD e então entender o que eu fiz aqui, tendo acesso a todas as camadas. Mas antes de nós iniciarmos, eu queria dar um breve recado a você. Este é o PEC Crente Criativo 1.0, um material direcionado para equipes de mídia, líderes e membros de forma geral, com o intuito de auxiliá-los na criação de materiais gráficos para a comunicação da igreja no meio digital. Este pack conta com mais de 20 artes editáveis em Photoshop para que você possa usar, trocar as informações, mudar o logo e deixar com a cara da sua igreja. Também você vai receber um pack de assets variados, então são shapes, são adesivos, são colagens, são texturas que vão auxiliar você nesse processo de criação, deixando a sua peça, o seu material muito mais criativo e que chama a atenção. Você vai receber também mais de 20 fontes premium para dar um ar de exclusividade e também deixar a sua peça, a sua composição mais criativa, mais exclusiva. E por fim, você recebe também meu curso de Photoshop, que é essencial, indo da introdução a uma composição, levando você por essa jornada para que você, se não sabe usar ainda, aprenda a manusear essa ferramenta tão poderosa que é o Photoshop. Nosso valor está irrisório, você não paga nenhuma pizza com este valor, então garanta o seu acesso, baixe os materiais e comece a auxiliar a sua igreja na comunicação digital, fazendo com que ela alcance cada vez mais pessoas. Eu espero que você acesse e que você possa então fazer bom proveito desse material. Bom, dito isso, então vamos à nossa visão panorâmica. Eu criei aqui um BG, uma camada de cor sólida para introduzir esse fundo mais azulado, porque toda a nossa composição está nesse tom mais frio. Então, começando pela última camada lá de baixo, eu já criei esse fundo para basear então todo o restante da composição. O BG eu criei basicamente com um pincel e uma camada de uma textura de fumaça para criar esse ar de vento, de movimento, porque vocês percebem que o controle está sugando os elementos do plano principal aqui do centro da imagem. Então, para criar esse efeito também de movimento, de vento soprando, sugando, eu achei interessante colocar esses pequenos resquícios aqui de fumaça que vocês estão olhando nos cantos e deu um ar interessante à composição. Vejam só, quando eu tiro aqui, olha lá, todo o detalhe é interessante, deixa a peça mais condizente do início ao final. Eu peguei essa imagem no Google mesmo, digitei lá textura de fumaça, background de fumaça, alguma coisa assim, eu não lembro agora porque já faz um tempo que eu a fiz, mas foi mais ou menos isso que eu escrevi lá no Google. Peguei uma que tivesse o fundo todo preto, porque no final nós mudamos aqui o modo de mesclagem e toda a parte preta some, deixando então essa parte mais clara, e era o que eu queria. Por isso eu baixei uma que tivesse o fundo todo preto. Mas vamos seguindo. Eu criei embaixo também uma camada aqui mais azulada, porque eu queria criar um efeito aqui de chão mesmo, de chão. Então, se eu deixasse apenas esta camada aqui, talvez não ia ficar muito interessante. Por isso eu fui criando algumas camadas estratégicas para me dar essa percepção de que aqui é o chão, literalmente. Eu deixei até uma linha guia de que aqui é o chão e que deste plano os elementos estão
sendo sugados, porque ia ficar uma coisa meio estranha. Veja só eu tirando um BG. Fica assim um tanto quanto estranho. Até porque quando você faz esse jogo de luz e sombra, você consegue destacar o primeiro plano, fazendo com que o fundo fique mais desfocado, fique mais censurado, dando mais atenção ao que está no centro mesmo da imagem. Tudo isso você cria com simples toques de pincel, simples toque de pincel. Por isso é tão interessante, tão importante nós treinarmos essa questão do uso do pincel, porque vocês vão perceber ao longo aqui da minha explicação que 70%, eu diria, deste material foi criado à base do pincel, com jogo de luz e sombra. Em tudo que vocês estão vendo aqui, sombra, luz, tudo foi criado com pincel. Uma vez ou outra eu usei uma camada de exposição, mas foi bem pouco. A maioria mesmo foi usando pincel. Seguindo aqui, eu gosto de sempre criar uma camada de luz mais forte por detrás dos materiais, dos elementos que estão aqui no meu primeiro plano. Eu sempre gosto de fazer isso, deixar uma camada de luz mais forte por detrás deles. E eu vou sempre mudando o modo de mesclagem também, porque não adianta você pintar lá de uma cor, por exemplo, aqui está um azul mais escuro e você pintar lá de um azul um pouco mais claro. Às vezes não fica legal. Então, para que você obtenha um melhor resultado, você precisa então mexer aqui nos canais de mesclagem até você chegar a um efeito que fique legal. Olha só, esse aqui ficou legal, não foi nem o que eu usei, mas ficou legal. Eu usei outro, eu usei sob exposição de cor, esse aqui. Mas teve um outro que eu passei que ficou bem interessante, olha só. Por isso é importante nós irmos testando mesmo ao longo de toda a composição. E ao final a gente vê que uma coisa precisa ser mudada, tirada de lugar, ou às vezes mudar o modo de mesclagem, quando você tem a visão do todo já completo. Enquanto você está criando, às vezes você imagina que daquela forma ficou legal, mas ao final você vai, mexe, troca alguma coisinha e assim a gente vai trabalhando também. A composição só acaba quando termina, né? Como já dizia aí o povo brasileiro. Por isso nós vamos então dando seguimento. Então criar esse fundo, esse chão com o pincel é muito importante, porque você cria tridimensionalidade na sua composição e fica muito interessante mesmo, olha só. Se eu tirar essa outra peça aqui de sombra, deixa eu ver onde é que ela está aqui, efeitos, luz, olha só como fica uma coisa vazia, fica assim parecendo que está faltando algo. Mas quando eu coloco os efeitos de pincel que eu criei, veja como dá mais vida, dá mais dimensão para a composição de maneira geral. Essa luz aqui também foi criada com pincel, estritamente, exclusivamente com pincel. Como é que faz isso? Ó, você pega o pincel, ele vai vir na sua forma original desse jeito aqui que vocês estão vendo. Você pega, achata ele aqui, muda a forma e muda às vezes o ângulo. Se eu quero assim, eu vou deixar como está. Se eu quero ele mais inclinado, vou rotacionando ele aqui até encontrar o ângulo legal. E eu sempre uso mais ou menos assim, como vocês estão vendo agora. Deixa eu usar uma outra cor, que aí fica melhor para vocês entenderem. Olha só. Sempre assim. Para criar chão, assim, essa ideia de que há um chão, eu sempre crio assim. Sempre. Achato ele, coloco na vertical, dou um clique para dar essa cor mais forte. Depois eu vou diminuindo, às vezes quando eu vejo que precisa dar mais alguns para deixar o centro mais forte e essa parte mais distante um pouco mais fraca, eu vou fazendo assim para evidenciar sempre do centro para a borda, do centro para a borda. É muito simples, muito fácil, é questão de treino também. Se você nunca testou essa técnica, você vai testando, vai treinando, vai praticando que você vai chegar ao resultado, ok? Vamos dar seguimento aqui, vocês vão receber esse material, então eu quero fazer só uma visão panorâmica mesmo, passando aqui pelas principais técnicas. E vocês vão perceber que foram técnicas básicas, por exemplo,
ideia aqui de movimento, eu usei lá com o filtro de movimento. Eu vou até duplicar esse elemento aqui da poltrona para explicar a vocês como eu fiz. Muito fácil. Você vem aqui, transforma em objeto inteligente, porque quando você transforma em objeto inteligente, você tem a oportunidade, a possibilidade depois de dosar esse elemento. Eu vou dar um Ctrl J aqui para duplicar e vou rasterizar essa daqui da direita, e a da esquerda eu vou deixar objeto inteligente. Vou começar por essa aqui da direita que está rasterizada. Vou fazer um efeito de movimento. 26, 32, ok. Legal. Agora vou para a da esquerda, objeto inteligente. Desfiltro, desfoque, desfoque de movimento. Vou aplicar aqui também 32. Ok. Depois, durante a composição, eu vi que não era muito bem assim, está muito forte, está muito fraco. Vou tentar dosar. Bom, a da direita eu não consigo mais. Não há essa possibilidade. Uma vez que foi aplicado o efeito, foi dado lá ok no efeito, pronto, já era, vai ficar daquela forma. A menos que você pegue o elemento original, posicione outra vez, faça toda a questão de efeitos que você já aplicou e então dê o efeito de movimento de novo. Porque não há mais como você voltar. A menos que tenha sido a última ação que você tenha realizado no Photoshop, você dá um Ctrl Z e volta. Mas se você já tiver feito várias outras ações dentro do Photoshop e tiver com ele rasterizado, então ou você vai perder seu material, porque você vai dar muitos Ctrl Zs, ou você vai ter que pegar esse mesmo elemento, aplicar os mesmos efeitos para então depois fazer o movimento. Por isso eu não indico ninguém trabalhar, quando se trata de filtros aqui, com objetos rasterizados, sempre objeto inteligente. Então veja só, eu apliquei lá acho que 32, mas eu estou vendo que está muito, eu quero diminuir um pouco. Ok, venho aqui, dou 2 cliques aqui nessa seta, aqui não, melhor, aqui no nome de desfoque de movimento eu consigo, olha só, dosar, aumentar, diminuir, mudar o ângulo aqui, ó, veja que quando eu coloco nessa diagonal o efeito fica mais assim, quando eu coloco no centro ele fica de cima para baixo, quando eu venho para cá ele fica da esquerda para a direita, então eu consigo depois editar esse meu efeito. E foi isso que eu fiz, muito simples mesmo, muito fácil, sem nenhum mistério, ok? Vamos seguindo então. Aqui na plantinha, na poltrona, nessa luminária, no banco não, mas na planta, poltrona e luminária eu apliquei o efeito de movimento. Porque se o controle está sugando esses elementos, o mínimo é que você tenha ali um efeito de movimento aplicado para que dê essa ideia de que os elementos estão se movendo. Se eles ficassem só flutuando, ok, talvez ficaria legal, mas quanto mais preciso e detalhista você conseguir ser na sua composição, melhor vai ser o resultado final, ok? Trabalhei aqui com algumas camadas também de color, de equilíbrio de cores. É muito fácil também trabalhar com isso. Vocês vão ter acesso aí a essa camada e vão entender o que eu fiz. Eu vou abrir aqui uma delas, equilíbrio de cores, por exemplo. Você tem aqui 3 níveis. Você tem sombras, tons médios e realces. Como eu estou trabalhando nessa perspectiva mais azulada, tons mais frios, eu preciso então mexer em todos os tons da minha composição. E eu faço isso onde? Quando eu estou no início? Não, eu faço quando eu estou no final, porque eu vou colocar esse grupo acima de todos. Então, quando eu aplicar o equilíbrio de cor, deixando tudo mais azulado, essa camada vai ser aplicada a todas que estão abaixo dela e, portanto, vai aplicar em toda a composição. Por isso eu venho aqui, sombras, venho e puxo mais para o azul. Depois venho em tons médios, puxo mais para o ciano aqui em cima, puxo mais para o azul aqui nessa parte que está amarelado ou azul. Depois vem em realces, a mesma coisa. E tudo isso vai azular a minha composição. Veja só, vou dar um zoom aqui para vocês perceberem. Está sem a visualização. Vou ativar agora. Olha só como ficou mais azulado.
todo detalhe, todo detalhe é interessante a gente trabalhar, porque o resultado final fica mais condizente, fica mais coerente, fica uma coisa mais uniforme. É certo que aqui no Photoshop hoje você já consegue harmonizar a sua composição ao final. Porém, essa é uma opção para quem tem o Photoshop mais atualizado, e o mais atualizado é mais pesado. Então, se você tem talvez um computador mediano, talvez você não consiga usar com facilidade essa ferramenta, porque fica mais pesado o Photoshop, talvez trave o seu computador, você perca o material. Então, é melhor você trabalhar com as camadas que são levinhas do que às vezes você arriscar perder o seu material usando algumas ferramentas mais avançadas do programa. Aqui é uma camada de exposição. Eu sempre gosto também de usar a camada de exposição, ela funciona assim. Vou criar uma nova exposição. Para a direita você clareia, olha só, estoura tudo. Para a esquerda você escurece. O que eu fiz mais ou menos aqui nesta camada foi escurecer legal, e criei uma camada. Na verdade ela já vem com a camada aqui com a máscara ativada, e fui excluindo a parte do centro, porque a parte do centro está mais iluminada. E conforme você vai se afastando, é o mesmo conceito que eu apliquei agora há pouco aqui naquela sombra verde que eu criei. Conforme você vai se afastando do centro, mais escuro vai ficando. Por isso, veja só, as bordas estão mais escuras, enquanto que o centro está mais iluminado. E toda a atenção eu quero que esteja aqui. Eu não quero que esteja nas bordas, eu quero que esteja no centro. Por isso, mais luminosidade no centro e as bordas ficam mais escuras mesmo. É assim que tem que ser. Deixe-me ver alguma outra questão que eu trabalhei aqui nesse material que eu possa explicar a vocês agora, para não passar assim por cima de alguma informação relevante. Vocês vão acessar esse material e caso vocês tenham alguma dúvida, deixem nos comentários, por favor, que eu teria a alegria de explicar como eu fiz. Ah, tem um detalhe aqui interessante que é do tapete. O tapete originalmente está assim, mas se vocês verem aqui a composição, ele está de uma outra maneira. Eu deixei ele de uma outra maneira. Como é que eu fiz isso? Muito fácil, muito simples. Vim aqui, selecionei o material em objeto inteligente. Vou pressionar agora Ctrl Shift X, que eu vou abrir a ferramenta dissolver. Depois da ferramenta dissolver estar aberta, você clica aqui nessa primeira opção que tem um dedinho, cujo atalho é W, está lá, ó, W, e você então vai deformar da maneira que você preferir o seu elemento. Por isso, como eu sei que o vento, ou melhor, o controle está aqui sugando os elementos, eu tinha que ter um movimento assim. Então eu levantei aqui a primeira parte, eu vou aumentar esse meu raio aqui de abrangência para que fique melhor. Pronto, eu fiz isso, depois eu abaixei um pouco aqui o centro e eu acho que eu dei mais uma ondulada aqui assim. Pronto, para dar essa ideia de movimento mesmo. Vamos lá, ok. Pronto, vamos ver se foi isso mesmo. Agora lá no tapete já alterado. Olha, foi isso mesmo. Levantei a parte de cima, dei uma pequena ondulada e deixei o restante como estava. Muito fácil, muito simples. Depois você vai trabalhando com o pincel aqui, criando umas sombras para dar essa percepção de que ele ainda está encostado no chão, no nosso chão aqui fictício, mas ele está o quê? Subindo. E outro detalhe também interessante que você consegue fazer com o pincel, essa questão da sombra, é dar tridimensionalidade aos elementos também do plano principal. Deixa eu encontrar aqui a camada que tem um efeito de sombra média. Olha só, essa aqui.
sombra média e mais sombra. Veja que assim, ok, está legal, estou entendendo que eles estão subindo. Mas quando você dá uma sombra média, ou seja, a sombra ainda ficou no chão, mas o material, o elemento está subindo. Olha só como fica mais interessante. Porque a luz está batendo na parte de cima do elemento e isso está gerando uma sombra lá no chão, onde ele não está mais, ele já está flutuando aqui, subindo. Mas quando você cria essa sombra, olha só como fica interessante. Fica muito legal mesmo. Então eu criei aqui da poltrona, dessa luminária, essa daqui, ó, vai sumir aqui, vai aparecer agora. Essa da luminária e do banco aqui juntamente com o abajur, pegando um pedaço do abajur e do tapete, que é aqui na sombra média. Olha só como dá um efeito legal, interessante. Então, tudo que nós estivermos trabalhando na nossa composição, nós precisamos nos atentar aos detalhes, porque os detalhes fazem muita diferença ao resultado final. E muito do que eu trabalhei aqui nessa composição, como eu já disse a vocês, foi feito com o pincel. Com o pincel. Aqui essas sombras do abajur foram feitas com o pincel. Deixa eu encontrar ele aqui. Olha só, vocês vão ver agora. Pincel para tudo. Vocês vão ver como ele vai ficar sem graça na sua forma original. Olha só, sem graça. Parece que foi jogado aqui aleatoriamente, mas quando eu acesso as camadas de sombra, eu já consigo criar uma dimensão mais próxima, mais condizente com a peça inteira. Olha só aqui a cereja do bolo, que é a luz, né, do abajur, ele ligado ali, sendo sugado. Então olha só como fica interessante. Muito bom. A mesma coisa nessa mesinha aqui, ou nesse banco, não sei como vocês chamam aí, mas eu chamo de banqueta. Acho que vocês também conhecem por esse nome. Deixa eu localizar ela aqui. Mesinha, botei mesinha aqui. Olha só, vou tirar todas as sombras e vocês vão ver como fica uma coisa assim, sem graça, sem cor, cinzenta, sem alegria, sem entusiasmo. Então eu vou ligando aqui as camadas de sombra e luz. Sombra e luz, vocês vão ver, olha só o resultado final, muito interessante, deixa condizente com a peça, cria uma harmonia, como se todo mundo estivesse conversando na mesma página da edição. Muito legal. Outro detalhe também que eu queria comentar aqui com vocês é o da nossa caneca aqui. Deixa eu encontrar. Ah, tá aqui em coca. Ok. Originalmente, ela era apenas assim. Apenas assim. Depois eu fui lá, botei um logo aqui da Coca. E o detalhe que talvez foi bem marcante nessa etapa aqui da criação foi eu ter tido a sacada de colocar esse líquido aqui se esparramando, como se realmente a caneca estivesse aqui no braço da poltrona, veio o controle, sugou todo mundo e o líquido derramou, se movimentou, derramou, fugiu da caneca. Então, esse detalhe também é importante e eu aconselho vocês, sempre que estiverem trabalhando uma composição, perceber a harmonia, a conversa que está sendo transmitida ali através da imagem, para que vocês possam deixar ela bem redondinha mesmo, bem completa. Talvez tirar esse efeito, esse elemento aqui do líquido, não vai fazer muita diferença, não vai mesmo. Mas quando você coloca ele, olha só como dá uma coisa legal, né? Fica assim, muito interessante, muito relevante. Então, quando vocês estiverem na composição de vocês, vejam se a luz está adequada, veja se todo mundo está sendo iluminado na mesma direção. Por exemplo, você vai fazer uma composição com pessoas na peça. Por exemplo, um evento, uma palestra com várias pessoas. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas aqui. Vejam se todos estão com a luz na mesma direção. Por exemplo, se você botar um efeito de luz aqui nesse lado, a luz vai ter que vir da direita para a esquerda. Isso em todos os elementos aqui, todas as pessoas que estarão.
Então tudo isso, porque, por exemplo, imagine que a luz está aqui e a primeira pessoa aqui sempre é a maior, geralmente é a maior, a pessoa do centro. Ela está iluminada então de acordo com a luz que você colocou. Aí a outra que está aqui do lado já não está assim, ela está sendo iluminada da esquerda para a direita, mas não tem nenhuma luz aqui, você não colocou nada aqui. Então fica estranho, fica uma coisa assim desconexa, a pessoa olha, fica feio, não fica uma coisa harmônica. Então toda atenção aos detalhes é importante para que a nossa peça ao final fique bem harmoniosa. Eu fiz essa arte aqui há mais ou menos um ano e meio. Então pode ser que agora eu possa perceber aqui alguma coisa incoerente e vou lá e corrijo, porque talvez isso que eu estou falando aqui para vocês eu aprendi de um tempo para cá e não necessariamente quando eu estava criando esse material. Então, se eu perceber aqui na minha composição alguma coisa estranha, alguma coisa incoerente, como eu acabei de ver aqui mesmo, uma luz aqui azul por cima da luminária, não entendi de onde ela saiu, eu vou remover, vou trabalhar para que eu melhore cada vez mais as minhas composições. Deixa eu ver de onde saiu essa luz aqui azul. Efeito. Deixa eu localizar aqui. Tá pra cá, pra cima. Luz, botões. O ringue. Olha, ela tá aqui. Ah, achei. Pronto. Acho que foi eu mexendo depois. Olha só, um detalhe de nada. Ué, de onde é que tá vindo essa luz? Essa luz tá quebrada, a luminária, e tá fugindo luz, é isso? Então fica uma coisa estranha, né? Por isso todo cuidado na composição é pouco. Esse material aqui eu não fiz para nenhum cliente, foi um estudo mesmo que eu decidi fazer e não foi direcionado a um cliente, não foi para o ar, não foi uma coisa assim que depois foi veiculada. Mas eu quis ter essa atenção aos detalhes para que ela ficasse coerente na sua totalidade. Pessoal, eu acredito que seja isso. Eu vou disponibilizar, aliás, eu fiz até uma segunda versão aqui já com a mensagem, Xbox e tal, olha só, interessante, muito bom. Eu vou disponibilizar para vocês. Qualquer dúvida que vocês estejam encontrando aí quando forem editar, quando forem mexer no material, deixem nos comentários aqui, por favor, porque eu vou ter a alegria de tirar a dúvida de vocês. Se inscreva no canal, envie esse vídeo para um amigo que está começando agora, que quer aprender a usar o Photoshop e faça um bom proveito, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande abraço.